Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Injustiça, inverdades contra você, injúrias, calúnias, insultos, perseguição, ataques morais e físicos. Esta é a realidade que muitos enfrentam por serem perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de se dizer cristãos e pregarem a palavra de Deus. É uma realidade muito intensa nos dias de hoje. Talvez a gente não sofra tanto aqui no nosso contexto, mas existem irmãos que sofrem perseguições duras e graças a Deus que o Senhor nos guarda, nos protege. Mas olha a promessa do Senhor: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para participar do reino dos céus, aqueles que são perseguidos vão ter esse privilégio. Para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade, porque perseguição e felicidade são coisas diferentes e elas não são conexas. É um paradoxo do cristianismo. Mas Jesus termina essas bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Obviamente não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. No cristianismo, a cruz vem antes da coroa. O sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Em Atos 14, 22, diz que, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque você é um cristão, o mundo vai odiá-lo, como odiou Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João capítulo 15, versos 18, 19 e 20. Existe uma missão chamada Portas Abertas, que ela trabalha há mais de 60 anos com cristãos perseguidos em países onde não há liberdade para professar a fé em Cristo Jesus. Define perseguição religiosa como qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Mas há duas maneiras de perseguir uma pessoa. Em primeiro, a perseguição das armas. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Os cristãos foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. O apóstolo Paulo disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos cristãos, dizendo-lhe: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E ele, escrevendo aos Filipenses, disse: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Os cristãos primitivos foram duramente perseguidos, tanto pelos judeus como pelos gentios. Em segundo lugar, a perseguição da língua. A língua é como um fogo e venenoso. Ele mata como uma espada, Salmo 55, 21. Você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o nome. 3 são as formas da perseguição pela língua. Primeiro, a injúria. A palavra oneidizo significa jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras cruéis, escarnecedoras. Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado, lembram-se disso? Os cristãos foram chamados de canibais, imorais, incendiários, rebeldes, ateus. Chamaram Paulo de tagarela, impostor e falso apóstolo. Também chamaram ele de trazer confusão. Disse que ele trazia confusão no meio das pessoas. Uma segunda questão é a mentira. A arma do diabo é a mentira. A mentira é a negação, a ocultação e a alteração da verdade.
Chamaram Jesus de beberrão, possesso e filho ilegítimo. O cristão é abençoado por Deus, mas é amaldiçoado pelo mundo. O mundo nos odeia. O mundo não quer que a presença dos crentes em Jesus esteja ali. A terceira é falar mal. Os cristãos são alvos da maledicência e a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A língua é fogo e veneno. Ela tem uma capacidade de destruição. É como uma fagulha na floresta. Ela provoca uma destruição total. Quem são os perseguidos então? No verso 10 nós lemos que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No verso 11 ela é: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quem são estes? São os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. São esses que são perseguidos. Agora, os apóstolos de Cristo foram perseguidos de forma implacável. Foram amarrados na cruz, morreram de forma lenta, Pedro foi preso, crucificado de cabeça para baixo. Isso diz a história, né? Não é a tradição que diz isso. Mas Paulo foi decapitado por ordem de Nero, Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa I, Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados e João foi deportado para a ilha de Patmos. Olha o que o apóstolo Paulo disse: não são ministros de Cristo? Fui ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, dos versos 23 até o 28. Lembre-se que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Quando sofrer é uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa da justiça. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça, não gostam do nome de Jesus, não gostam do Evangelho. Alguns que não têm qualquer relacionamento com Deus e perseguem por questões banais. É um conflito de valores. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas é vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, e não felicidade. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido a lei de Deus. Os cristãos sofriam porque eram desprezados pelos próprios membros da sua família, pela sociedade, pelos relacionamentos que eles tinham. Sofrer é bem-aventurança, ainda quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo. O mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça, odeia Cristo. O mundo odiou Jesus e o crucificou. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também odiará você. John MacArthur apresenta esse fato assim: era obrigatório que 1 vez por ano todas as pessoas no Império Romano queimassem incenso para César e dissessem: César é o Senhor. Quando alguém acendia seu incenso, recebia o certificado chamado libelo. Tendo recebido esse certificado, ele poderia adorar qualquer deus que quisesse. Os romanos queriam, em primeiro lugar, apenas certificar de que todos convergiam para um ponto comum: César. Os cristãos não declaravam outra coisa, senão Jesus é o Senhor. Por isso, nunca recebiam o libelo. Consequentemente, estavam sempre cultuando a Deus
de maneira ilegal. O comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio no século XX. Na Coreia do Norte, na China e ainda hoje nos países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. Que triste realidade! Mas é o que tem acontecido com muitos irmãos nossos à volta do mundo. E você percebe que o que você está passando é pouco comparativamente ao que nossos irmãos estão sofrendo. Como devemos enfrentar essa perseguição? Primeiro, com alegria. Não devemos buscar vingança como incrédulo, nem ficar de mau humor, nem lambendo nossa própria ferida, cheios de autopiedade, nem negar a dor como os estoicos, muito menos gostar de sofrer como os masoquistas. As palavras usadas por Jesus descrevem uma alegria intensa, uma alegria absoluta. A palavra exultar significa saltar, pular, gritar de alegria. Veja o que o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 3. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem do que praticando o mal. Qual é a recompensa que aqueles que sofrem por causa da justiça? Primeiro, uma felicidade superlativa. É uma felicidade inigualável, incomparável. Segundo, a recompensa é o reino glorioso. Ela termina essa bem-aventurança com a promessa de que aqueles que sofrem irão receber o reino de Deus. Os perseguidos, torturados, martirizados, recebem uma herança gloriosa. Eles são filhos e herdeiros. Um dia ouvirão Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todos nós, crentes em Jesus, perseguidos ou não, vamos poder entrar nesse tempo que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Claro que a recompensa final não é aqui, não é nessa vida, é eterna. E o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo: o dia da minha partida é chegado, já agora a coroa da justiça está guardada. Quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo, saiba que não está sozinho nesta arena, mas tem milhares de profetas, homens de Deus, que deram a sua vida por causa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Quando nós lemos uma palavra que os sofrimentos que estamos enfrentando do apóstolo Paulo, ele chama assim de leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais e as que se não veem são eternas. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8:18. Somos bem-aventurados. Agora nós terminamos essa primeira etapa das bem-aventuranças. Que Deus te abençoe, te ajude nas suas muitas lutas, perseguições que enfrentam, que todos nós enfrentamos. E lembre-se sempre, o Senhor está conosco, seja na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na perseguição. O Senhor não nos abandona. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim de tudo. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.